Olá pessoal, bem-vindo ao canal para a nossa aula 15 do curso Vetores, Usos e Abusos. E para começar, vamos responder a charadinha da aula passada, né? Relembrando a historinha, um professor estava dando aula e um estudante o interrompeu e disse: professor, essa ciência é o raio. E o professor concordou com ele e disse que ele tinha entendido o assunto. Qual era a ciência que estava sendo abordada naquela aula? Era a trigonometria, gente. A trigonometria é a ciência que é o raio, não é? A gente não mede ângulo em radianos não é o comprimento do arco de circunferência em números de raio? O seno não é o comprimento do cateto oposto em número de raios? O cosseno, o comprimento ali do cateto adjacente em número de raios? A tangente é o comprimento daquele segmento tangente em números de raios? Em número de raios? Então, essa ciência é o raio, né? Talvez a piada não seja muito engraçada. Daniel, nenhuma das suas piadas são engraçadas. Vamos então para a nossa aula, que hoje é uma continuação da aula passada, na qual a gente fez um exercício do Halliday. O item A era encontrar o vetor F2, o item B era encontrar o módulo dele, e o item C era encontrar o ângulo entre F2 e o semi-eixo positivo de x. Ou seja, este ângulo alfa ou este ângulo beta. Nós até discutimos isso lá na aula passada, mas eu disse para vocês que não dava para encontrar este ângulo diretamente, nem esse alfa, nem o beta, né? E aí nós encontramos o gama e fizemos aí uma soma de ângulos e chegamos no alfa ou no beta, que acaba sendo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, o mesmo ângulo, mas chegam ambos na resposta. Enfim, eu terminei de fazer aquela aula, subi ela para o YouTube e a hora que eu fui apagar, eu me dei conta que tem uma maneira de fazer essa conta direta, sim. Para encontrar o ângulo entre F2 e x, é encontrar o ângulo entre dois vetores. Então, basta eu pegar qualquer vetor ao longo aqui, do eixo x, eu vou pegar o I chapéu, fazer ele produto interno com o F2 e eu descubro diretamente este ângulo alfa. Vamos fazer isso? Vamos fazer para treinar? Então, encontrando aqui I chapéu escalar F2. I chapéu 1, 0. Vou usar ponto e vírgula. 32,0, ponto e vírgula, 20,8. Beleza? Esses dois aqui tem um sinal de negativo, né? Estava esquecendo já. Fazendo este produto vetorial, esse produto interno nos dá 1 vezes 32, 32, negativo, mais 0 vezes qualquer coisa dá 0, então a resposta é menos 32. Porém, a gente sabe também que I chapéu escalar F2 é o módulo de I chapéu, que é 1, o módulo de F2, que eu posso só representar assim, vezes o cosseno de quem? Do menor ângulo entre eles, do alfa. Aliás, não precisa nem ser o menor, porque o maior é o beta. Então, qualquer um dos dois que eu encontrasse, dava na mesma. Mas a calculadora vai me dar o menor. Então, o nosso alfa é o arco cosseno de I chapéu escalar F2 dividido pelo módulo de I chapéu módulo de F2. Eu pus o módulo de I chapéu assim porque fiquei com medo de representar só por I e confundir com o I do complexo. Beleza? Isso aqui então é o arco cosseno de menos 32 dividido por 38,2. E esse alfa
dá 147 graus. Tranquilo? Muito bem. E aí a gente chegou no alfa 147, né? A resposta do exercício da aula passada seria menos 147, ou 147 no sentido horário, ou então eu subtraio aqui, né? Pego 360, subtrai 147, vai me dar o 213. Enfim, chegar na resposta é outro problema. Mas eu achei por bem lembrar que existe uma maneira que a gente pode encontrar o ângulo entre dois vetores sempre, sem correr o risco de errar, né? Se a gente conseguir fazer o produto interno, e nesse caso estava facinho, né? A gente tinha ele em componentes, já tinha feito o modo, então dava para fazer isso diretamente. Não sei se dá menos trabalho, mas é uma alternativa. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é curtinho mesmo. A aula de hoje é curtinha também, até porque algumas foram muito longas. Um abraço e fiquem todos com Deus.